Olá! Aqui é a Letícia e hoje eu vim conversar com vocês sobre umas coisas que eu fiquei pensando depois dos últimos vídeos que eu gravei. Mais especificamente o vídeo sobre se construir é difícil e o outro vídeo que é o que a gente faz pela gente, o que a gente faz pelo outro. Ou o que a gente faz pra gente, o que a gente faz pro outro. E eu fiquei pensando porque eu acho que eu misturei duas coisas que na verdade são diferentes. Principalmente no último vídeo. Porque eu acho que tem uma diferença grande entre quando a gente faz alguma coisa em que a gente se implica, e que a gente faz alguma coisa que a gente não se implica, e quando a gente faz uma coisa pra gente, quando a gente faz uma coisa pro outro. E eu falei um pouco sobre como, no último vídeo, né, como que fazer pro outro acabava sendo mais fácil. E eu não sei se eu tava certa, se é tão mais fácil assim. Eu acho que a grande questão é que teria que juntar essas duas coisas, sabe? E aí eu fiquei pensando muito sobre essa categoria específica do se implicar em algo que é para o outro. Porque isso é uma coisa extremamente complicada, mas não só extremamente complicada, como a gente é estimulado a fazer isso hoje em dia. E aí por que eu tô falando isso? Porque eu sigo uma página no Instagram de uma escritora e tal, e aí ela tem toda uma pegada de dar dicas de marketing para escritor. E uma das coisas que ela sempre posta, e que sempre me incomodou e eu nunca tinha me dado conta do porquê, ela posta sempre assim: quem é seu público? Conheça seu público. O que o seu público quer? Que tipo de texto conversa com eles? O que eles querem ouvir de você? E não sei o que lá. E aí eu fiquei pensando, tipo, cara, tem alguma coisa errada nisso, assim? Será que é saudável isso de ficar o tempo todo pensando o que o outro quer de você? Tipo, e de alguma forma parece que o discurso das redes sociais dos últimos anos pra cá é um pouco disso, assim. Você é estimulado a pensar o que o outro quer de você, e aí você tem que fazer algo pra responder a esse outro, e fazer algo que te implica, e aí é que tá o grande ponto. Porque se fosse só fazer algo que, igual eu falei no outro vídeo, tipo assim, que você não tá ali, que é uma questão teórica, eu acho que até vai, sabe? Assim como, por exemplo, você dentro de uma faculdade, dentro de um trabalho, você tem que pensar o que o outro quer, porque você tem que responder esse outro no sentido de termos práticos ali, né? Então eu tenho que fazer um trabalho com esse pré-requisito, porque é isso que o professor pede. Ou é isso que meu chefe pede. Então tem um nível aí de pensar sobre o outro que é extremamente válido. Porque de fato a gente vive em sociedade, a gente tem essas relações até hierárquicas, né? Em que a gente tem que responder a isso. Beleza. Mas e quando isso diz respeito a quem a gente é? E o que a gente faz enquanto hobby, o que a gente faz enquanto lazer, o que a gente faz enquanto ser vivo mesmo, enquanto a gente está vivendo. É muito complicado fazer algo sempre considerando o que o outro espera. Porque não só é complicado porque isso gera uma angústia extrema, que você não tem nem o que fazer com aquilo, porque no final das contas você não sabe o que o outro quer, e esse é o grande ponto. E aí você se perde naquilo que você mesmo quer, quando você fica tanto tempo preocupado com o que o outro quer. Cadê o espaço para você querer? Sabe? Para você fazer e você se implicar porque você quer. E aí é engraçado porque eu me dei conta de que esse nível de se implicar pra si, é algo que nunca nem me ocorreu. Não é nem do nível do fácil e difícil, igual eu tava falando antes. É do nível do tipo assim, não passou pela minha cabeça. Isso me assustou. E aí eu me dei conta do quanto eu gasto tempo e eu gasto energia pensando no como o outro vai ver aquilo que é meu. Então é como se eu vivesse não em mim, mas nesse outro, que é um outro que nem existe na real, porque assim, é uma ideia de um outro absoluto e um outro, um grande outro, né, falando em termos psicanalíticos, que não existe materialmente falando. Não é o fulaninho de tal, não é a minha amiguinha do colégio, não são essas pessoas encarnadas em que eu fico o tempo todo pensando o que elas querem de mim. Mas esse é um outro que é um outro que nem existe, que é um outro que eu inventei na minha cabeça. E como que você atende as expectativas de um outro que nem existe? E não é à toa
acho que eu fiquei boa parte dos últimos anos extremamente exausta. Assim, exausta. E eu comecei a perceber que quando eu, Letícia, olhava as minhas coisas e o que eu fazia, o que eu produzia, eu tinha um olhar. E quando eu me pegava nessa posição, que é essa posição de tentar ocupar esse lugar de outro, de quem tá me vendo de fora, para daí julgar o que eu faço, ou quem eu sou, ou o que eu produzo, era um olhar completamente diferente. Isso me assustou muito. Porque como que eu posso enxergar a mesma coisa, sendo a mesma pessoa, de duas maneiras tão absurdamente diferentes? E aí, quando eu me dei conta de que existia esse outro lugar para onde eu ia e eu escapava, para tentar ver como que o outro me via, para daí tentar fazer alguma coisa para responder a isso, parece que alguma coisa deu um clique na minha cabeça. Porque, cara, até quando eu vou ficar fazendo isso, sabe? E uma das coisas que me fez pensar sobre isso foi justamente quando eu tô gravando esse vídeo, alguns dias depois de ter postado o primeiro vídeo de retorno aqui no canal. Hoje é quinta e eu postei no domingo. E aí, muitos comentários desse vídeo, nesse vídeo eu perguntei, né, o que vocês queriam ver, o que vocês queriam ver de tema no canal, babá. E muitos comentários no vídeo foram tipo assim, Letícia, fala sobre o que você quer. Fala sobre coisas que você gosta, coisas que você quer falar sobre, porque vai ser bom pra gente ouvir isso. E aquilo me assustou muito, porque na real, quando eu gravei o vídeo, eu não tinha nem me dado conta do que eu tava fazendo, de que eu tava botando a responsabilidade em vocês de me dizer o que eu tinha que falar. E olha que coisa grave. Isso é muito grave. Mas isso é uma coisa que você vê em praticamente todos os canais do YouTube, em todos os perfis de Instagram que tem essa pegada de produção de conteúdo, sempre tem essa pergunta. O que vocês querem ver aqui? E a gente é ensinado a fazer isso, vamos colocar assim, sabe? A pensar, o que você quer ver aqui? E, né, você no sentido, vocês que estão me assistindo. E aí eu me peguei muito de surpresa, que eu falei, cara, eu tô levando uma na cara nos comentários do meu próprio vídeo, porque assim, como assim eu tô perguntando pros outros o que eu quero falar? E eu me assustei muito com isso. E aí, isso me fez pensar muito, assim, o que eu quero falar? O que eu quero fazer pra mim? O que eu quero produzir pra mim? Que é essa dimensão que antes nem entrava na equação. E aí, com tudo isso, ela começou a entrar de novo. E o alívio que isso me deu. Porque assim, eu tava passando mal, fisicamente mesmo, assim. Pensando assim, ai, o que eu quero produzir de conteúdo, o que eu quero falar. Porque eu tenho essa coisa, eu quero falar, eu quero produzir coisas. Mas por que eu quero? Eu quero porque eu quero que alguém goste do que eu tô falando? Eu quero porque eu quero que as pessoas me deem palminha e me falem parabéns, Letícia, ótimo conteúdo. Ou eu quero falar porque eu quero falar. E assim, tá tudo bem também se for o primeiro, sabe? Tá tudo bem. Mas eu tenho que ter muita clareza do que eu tô fazendo quando eu tô fazendo alguma coisa. E aí eu resolvi largar a mão, sabe? Dessa ideia de que eu tenho que pensar o que o outro tá vendo de mim pra daí eu poder fazer alguma coisa. Porque assim, isso que eu me coloco naquele outro lugar, de tentar me ver de fora, é 100% da fantasia da minha cabeça. Porque não tem como de fato me ver de fora, não tem como de fato me colocar na posição de uma outra pessoa pra me ver, porque eu tô dentro de mim. E não funciona assim. É uma vida muito difícil ter que o tempo todo viver do lado de fora de si. E aí quando eu pensei nisso tudo e eu finalmente falei, cara, foda-se, não tem condição de eu fazer isso. O alívio que me deu. Foi como se, tipo assim, 100 quilos tivessem sido tirados do meu ombro, assim, na hora. E isso é muito doido. Eu já tinha tido algumas experiências dessa forma antes, sabe? Em áreas muito específicas da minha vida, acredito eu. Mas dessa vez pareceu que foi uma coisa um pouco mais geral, um pouco mais de tudo, assim. E me fez até pensar tanta coisa diferente que eu podia fazer, sabe? Pra mim. E que é claro que o fato de ser pra mim não quer dizer que eu não possa compartilhar. E aí é que tá o ponto-chave, sabe? Fazer algo pra si em que você se implique
não precisa ser algo solitário. Não precisa ser feito sozinho. E aí a chave é conseguir criar formas desse compartilhamento. Que aí é outra história. É claro que aqui na internet é muito mais fácil, porque é simplesmente colocar um botão de postar, né? Mas na vida mesmo, esse compartilhar isso que é seu e que você construiu pra você é um buraco um pouco mais embaixo. Bom, é isso o vídeo de hoje. Uma falação que eu acho que provavelmente não tem sentido nenhum, mas não tô nem aí. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Conversem comigo. E até a próxima. Tchau!